Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aqui para mais um programa 7-1. Hoje para falar da surpresa agradável aí do Campeonato Brasileiro, que é o desempenho do Fluminense. E aí eu tenho comigo aqui um convidado muito especial, Mauro Giacomi, jornalista lá do Pitaco é Meu, podcast, canal no YouTube, perfil no Instagram. Os caras estão bombando aí, tá sendo muito legal. Toda sexta-feira tem uma live aí falando de futebol. Mauro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos falar um pouquinho do seu tricolor. Obrigado, Renato. Boa noite ao pessoal que acompanha o canal do 7-1. É isso, estamos lutando junto, né, Renato? Tem hora que você vem no Pitaco, tem hora que a gente vai no 7-1, mas é assim mesmo, né? Um vai dando a mão pro outro e vamos tentando aí vamos alcançar o máximo de pessoas, né? Pois claro. Vamos falar de Fluminense. Eu falo de Fluminense há 59 anos já, então... Que legal, bacana, pô. Já que você fala 59 anos, você já viu muita coisa boa do Fluminense, já passou algumas fases difíceis. Como é que você está vendo essa temporada de 2020 aí do Fluminense, que a gente vai terminar agora em 2021? Você esperava chegar ao final da temporada com o Fluminense na quinta colocação do Campeonato Brasileiro? Não. Torcedor do Fluminense que disser, ou ele é torcedor né, que não acompanha o time, ou ele está mentindo, né? Porque na realidade não. O Fluminense vem aí desde 2012, desde a saída da Unimed, o Fluminense vem com muitas dificuldades financeiras, dificuldades administrativas, né? Administrações bem ruins que o Fluminense vem fazendo. O Fluminense virou vamos dizer assim, um grande condomínio, né? Sempre as mesmas pessoas passando e acaba não tendo uma evolução administrativa na conquista de melhores resultados administrativos, financeiros, patrimoniais, até às vezes consegue dentro de campo, mas a grande realidade não é essa. A gente vê até na saída de muitos valores jovens, né, que saem do Fluminense com baixa remuneração. Você tem vários exemplos nos últimos 5, 6 anos, né? Então isso é um reflexo de que o Fluminense tem que... Dá um exemplo, Mauro, rapidinho, dessas últimas 2 temporadas aí que a gente viu que tinha muito garoto de Xerém que podia estourar no Fluminense e que mal entrou em campo e já foi para fora. A gente tem o caso do Evanilson, que saiu esse ano, está no Porto, um jogador que saiu quase de graça. Temos o caso do Marcos Paulo, que ainda está no elenco, mas vai sair de graça, porque houve vamos dizer assim, um atraso, não vou nem dizer atraso, não houve uma preocupação em garantir uma renovação de contrato a tempo que depois pudesse retornar financeiramente. Perdeu o prazo do jogador, claro, aí agora eu também não quero mais renovar, porque já estou prestes a sair de graça, então melhor não renovar. Né? Nós tivemos também o caso do João Pedro, que surgiu muito bem no time de cima. João Pedro, que hoje está no Wolverhampton, não é isso? Não, no Watford. Mesmo time que tinha ido o Richarlison, né, que depois foi para o Everton. Mas o Richarlison acabou sendo uma venda razoável, né? Mas temos vários outros jogadores que mal passaram no time de cima do Fluminense, alguns até com boas vendas, como foi o caso do Gerson, que hoje está no Flamengo, né? O caso do Pedro já foi uma venda bem menos vantajosa, assim, bem menos... que recompensasse o valor do Pedro. Então, uma série de garotos que saíram do Fluminense e outros que estão para sair. O Fluminense acaba de vender praticamente 2 novos garotos, que é o Metinho, que é um congolês com nacionalidade brasileira também,
e o Kaique, todos dois que foram revelações agora do Sub-17 do Fluminense. O Fluminense acabou de ser campeão brasileiro Sub-17, finalista da Copa do Brasil. E esses dois meninos já estão indo para o City, né? Para o Grupo City, que eles chamam. Não é o Manchester City, é o Grupo City, que administra o City, o Manchester City e o Troyes da França. O Betinho vai para o Troyes primeiro e o Kaique já vai direto para o City. São vendas que financeiramente, pela idade, um bom dinheiro, mas não é. Tem aí uma série de bônus, se alcançar, acaba sendo um bom dinheiro, mas muito difícil alcançar esses bônus. Então, assim, fala-se muito que Xerém, né, é uma grande fábrica de jogadores, e realmente, a gente vê aí a quantidade de jogadores que tem hoje no mercado mundial, né, não vou nem falar só no Brasil, mas no mercado mundial, que começou lá com o Marcelo em 2000 e alguma coisa, e hoje você tem aí saindo garotos, Pedro, Gerson, o próprio Metinho, o Kaique e o João Pedro, então Marcos Paulo, uma série de jogadores que estão saindo do Fluminense, mas assim, o Fluminense não consegue segurá-los suficientemente para ter um aproveito técnico no time de cima, conquistando títulos, esse tipo de coisa, que são garotos que, se tivessem todos juntos, dariam um bom time, um ótimo time, né? de passagem, né? E não tem a maturidade suficiente para dar visibilidade e ter uma remuneração maior do que é alcançada quando eles ainda estão no Sub-18, Sub-17. E sem contar, Mauro, que fora esses jogadores que você falou aqui, já foram para fora, e alguns que já estão aí indo para outros mercados, você tem no atual time do Fluminense uma série de garotos também. Exatamente. Você tem uma série de garotos, outros que ainda estão começando a entrar, né? Você tem o caso do goleiro Marcos Felipe, que já não é mais garoto, ele já está com 25 anos, demorou muito a conseguir uma chance, apesar do pedido da torcida, né? O Muriel teve que fazer muita besteira para conseguir o Marcos Felipe assumir. É um bom goleiro, tá aí, titular absoluto. Calegari, que nem é lateral direito, ele é volante, tá deslocado de lateral direito, mas vem jogando bem. Exatamente. Tem um Luan, zagueiro, que ele é reserva hoje do Nino, do Lucas Claro, e é até óbvio que ele não tenha muita chance, porque Lucas Claro e Nino, inclusive, é um dos pontos altos, essa dupla de zaga é um dos pontos altos pela atual campanha do Fluminense, né? Você tem o Martinelli, que agora definitivamente assumiu a posição, que é um jogador de altíssima qualidade técnica, é um jogador que prevejo não vai ficar muito tempo no Fluminense, né? Porque ele tem outro pilar dessa boa campanha do Fluminense, né? E você tem outros jogadores entrando, John Kennedy, o Samuel, são jogadores que estão entrando. E além do que, o Fluminense também fez investimentos em garotos, como o Marcos Araújo, uruguaio, né? Estava na seleção uruguaia, e o Fernando Pacheco, também garoto, vindo do Peru, que também jogando na seleção do Peru. Então o Fluminense mesclou muito essa questão, e isso é um dos pontos altos, que quando o Fluminense conseguiu esse equilíbrio dos experientes, que estão rendendo, não aqueles experientes que não rendiam, Hudson, Henrique, uma série de outros jogadores, mas os que estão rendendo, com os garotos que estão pedindo passagem e estão conseguindo chegar no time de cima e dar esse equilíbrio para o Fluminense. Ô, Mauro, já que você falou aí do Samuel e do John Kennedy, eles deram aí a vitória no último confronto, né, do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, jogaram bem, enfim. Vamos falar um pouquinho desse Fluminense dentro de campo. O Fluminense que deu uma patinada ali na volta do futebol em função aí da pandemia, que quase ficou de fora aí das finais do Carioca, e eu acho que isso aumentou muito a desconfiança da torcida tricolor, e por isso que você falou no início que ninguém esperava isso. E ao longo da competição, o trabalho do Odair Helma mesclando aí os jogadores, e agora com o Marcão também, o que a torcida tricolor mais ou menos projeta para esses dois jogos finais? Dá para chegar na fase de grupo da Libertadores? O que está conquistado já, que é a pré-Libertadores, está de bom tamanho? Como é que vocês estão vendo aí esse momento do Fluminense? Renato, para te ser muito sincero, para
mim, o jogo da fase de grupos era contra o Atlético Mineiro. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro, um jogo que, inexplicavelmente, o Fluminense deu a posse de bola para o Atlético, só que o Atlético, apesar da posição que ele estava, vem jogando muito mal. Então não era jogo para o Fluminense dar essa moral toda para o Atlético, era para tomar posse de bola, pressionar, tanto é que a partir dos 35 minutos, quando o Marcão colocou o Michel Araújo e o Fernando Pacheco, depois de uns 5 minutos eles conseguiram entrar no jogo, o Fluminense criou 4 grandes chances de gol. E no finalzinho mesmo, era para matar o jogo. Era para matar o jogo. Quer dizer, se ele tivesse tomado essa postura desde o começo, ele teria vencido. E aquele foi o jogo. Por quê? É muito difícil o Fluminense passar o São Paulo. Porque o São Paulo, além de ter 2 pontos a mais que o Fluminense, ele tem um confronto contra o Botafogo. E dificilmente o Botafogo ainda vai somar ponta até o final do campeonato. Então eu acredito que o São Paulo, domingo, vai ganhar, acho que é segundo jogo. Segunda-feira. O São Paulo vai ganhar do Botafogo. Então aí, você considerando, são 5 pontos a mais que o Fluminense. O Fluminense tem que ganhar do Santos fora e ganhar do Fortaleza em casa. Então o São Paulo não é mais o adversário do Fluminense por causa desse empate que o Fluminense teve contra o Atlético. Mas seria com o Atlético. Se o Fluminense tivesse vencido o Atlético, ele estaria 1 ponto na frente. E aí daria para administrar até o final e estar garantida a 4ª vaga, o 4º lugar no campeonato. Mas foi uma bobeira contra o Atlético. Então, assim, na minha opinião, o Fluminense depende agora da vitória do Palmeiras na Copa do Brasil, que aí abre a 5ª vaga para o grupo, né? Para a fase de grupos. Eu acho que esse vai ser a torcida do Fluminense, além de vencer os 2 jogos, claro, tem que vencer. Apesar de que é muito difícil o Fluminense perder a 5ª posição, é muito difícil perder a 5ª posição. Pode perder para o Palmeiras, mas não faz diferença nenhuma, porque é muito difícil ele perder a posição para o Grêmio, porque o Grêmio está 5 pontos atrás, né? E eu acho muito difícil ele ser ultrapassado. Então a torcida é para o Palmeiras vencer a Copa do Brasil. Boa. E com relação a esses 2 últimos jogos aí do Fluminense, é torcer para ganhar os 2, né? Não tem jeito. Somar o maior número de pontos. Tem que somar aí. Não é fácil ganhar do Santos na Vila Belmiro, né? Não é fácil ganhar do Santos na Vila Belmiro, até porque o Santos projeta a 8ª vaga, o 8º lugar do campeonato, né? Porque o 8º lugar, ele quase certo fazer parte da Libertadores, porque Palmeiras e Grêmio estarão no mínimo em 8º. E os dois, né, um ou outro ganhando a Copa do Brasil, abre essa 8ª vaga e aí tem disputa do Santos, Corinthians, Bragantino, então tem vários, o Atlético Paranaense, esses 4 times brigando por essa vaga. Então o jogo do Fluminense no próximo final de semana contra o Santos, na próxima segunda, né, eu acho que o Fluminense joga na segunda, não, é domingo que o Fluminense joga, domingo às 18h15. Vai ser um jogo muito complicado por causa disso, porque o Santos... Só que o Santos também andou perdendo muito jogador, né? Já está havendo um desmanche, além do próprio Cuca, que já anunciou que sai. Já disse que não fica, né? Agora, Mauro, e aí, voltando lá ao começo do campeonato, eu queria que você fizesse uma rápida análise aí de como é que vocês viram. Porque o Fluminense não passou susto, ao contrário de alguns anos anteriores, ele não passou susto nessa temporada. Ele veio ali no meio de tabela, um pouquinho abaixo, e depois consegue essa arrancada. Como é que em que momento vocês viram que o Fluminense poderia fazer uma boa campanha e chegar até onde está? Realmente, quando o Fluminense começou o campeonato, e até porque a instabilidade do time do Odair, né, se você comparar o melhor momento do Odair com o melhor momento do Marcão, o time do Marcão é muito mais consistente, está muito mais consistente do Odair, apesar da estrada do Odair ser bem maior do que a do Marcão, né? Sim. Mas o time do Odair era muito mais instável. Mas o Fluminense se aproveitou, Renato, de um momento de instabilidade geral do campeonato. Foi um momento ali
da metade do primeiro turno para o final do primeiro turno, que o Fluminense deu uma arrancada e ele aproveitou um momento em que muitos times estavam com os olhos voltados para Libertadores, para a Copa do Brasil, e o Fluminense saiu muito cedo dessas competições. Sim. Né? O Fluminense foi eliminado na Sul-Americana, ele não estava na Libertadores, mas estava na Sul-Americana pelo União Calheira, muito cedo. E também aquilo era a primeira fase, né? Não, ele chegou a passar da primeira fase. Ele foi eliminado pelo União Calheira, acho que na segunda ou na terceira fase, eu não estou bem certo. Não, mas muito bem. cedo. Na realidade foi muito cedo. E na Copa do Brasil também, pelo Atlético Goianiense também, acho que o Fluminense chegou nas oitavas, então saiu muito cedo. Então o Fluminense pôde se dedicar única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Coisa que outros times que ficaram para baixo do Fluminense, como o Santos, né, como o próprio Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Paranaense, times que estavam envolvidos nessas outras competições, principalmente Libertadores. Então o Fluminense conseguiu jogar praticamente só os domingos, conseguia se organizar melhor. Semana cheia para treino, né? Exatamente. Assim como foi o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro ele saiu muito cedo das competições também. E aí você vê que o Atlético Mineiro está em terceiro, o Fluminense em quinto. E o Atlético Mineiro não, tudo bem, teve um alto investimento, o Fluminense nem tanto, mas o Fluminense soube aproveitar. Essa é a grande diferença, né? Exatamente. Então esse foi o momento. E o Fluminense ele pegou uma sequência de 5 jogos de times que estão até agora com muita dificuldade no campeonato, como Vasco, Botafogo, Sport, Bahia e Goiás. O Fluminense pegou esses 5 times na sequência. E se você olhar a tabela, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, eles estão lá embaixo. E o Fluminense pontuou muito nessa sequência. E realmente facilita, né? Porque te dá confiança para o próximo jogo. Você vence um e vai seguindo com a confiança em alta para poder ir somando 3 pontos a cada jogo. Agora, ô Mauro, faltando 2 rodadas aí para o Campeonato Brasileiro acabar e o Fluminense tem jogo contra o Santos na Vila Belmiro e fecha contra o Fortaleza no Rio. Não tem muito tempo para pensar e tem Campeonato Carioca e se o Fluminense não entrar na fase de grupos, já pega logo de cara essas primeiras fases da Libertadores. A partir da segunda, o Brasil pega a partir da segunda fase. Mas é uma semana depois do final do Campeonato Brasileiro, tá? Não faz diferença. Isso que eu ia te perguntar. Como é que você tem alguma informação de como a diretoria do Fluminense está se mobilizando aí com relação a isso? Tenho. Um detalhe, Renato, é de que a diferença do primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores o primeiro jogo da fase de pré-libertadores é quase 1 mês e meio para você. Quem entrar direto na fase de grupos vai ter uma grande vantagem, porque tem 1 mês e meio após o Brasil para se preparar. Mas, assim, com relação ao Fluminense, o Fluminense está praticamente acertado com o Roger Machado, né? Com o Roger Machado, o Marcão voltando para a função de auxiliar técnico, que ele é uma figura permanente. A outra é que o Fluminense já contratou o Samuel Xavier, lateral direito do Ceará. Deu até uma confusão no final de semana, porque o Fluminense enfrentou o Ceará. Sim, ele se recusou a jogar, disseram que foi contusão, não foi, ele foi já até dispensado. O Ceará já até dispensou ele. Dispensou ele, mas outros 2 jogadores, enfim, parece que já tinha pré-contrato com Fluminense. Isso, ele já tem esse pré-contrato e assim... ficou chato, né? Porque não tem nada a ver. Ele, né, deveria ter jogado. Mas assim, são informações também de bastidores, né, Renata? A gente não tem que ter tanta certeza, mas configurou muito essa questão. Então, mas enfim, é um lateral direito que fez um bom papel no Ceará nesses 2 últimos anos, eu acho. E é uma contratação para lateral direito, porque o Calegari não é um lateral direito, e aí teríamos um jogador de ofício pelo lado direito. Agora, o Fluminense precisa de lateral esquerdo, zaga está tranquilo, meio de campo precisa de um jogador
vamos dizer assim, um camisa 10, um jogador que pense mais o jogo, que esse papel seria do Ganso, mas não preciso nem falar, né? E um atacante de área, né? Porque assim, o Fred é ídolo, artilheiro, parará, mas não é um cara que vai aguentar um tranco de jogo quando você entrar. Se você passa da pré-Libertadores, é jogo domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Que aí vem Carioca, depois vem Brasileiro, vem Copa do Brasil, mistura tudo, né? É isso que eu ia chegar nesse ponto também. Por quê? Por exemplo, a gente botou aqui os cenários, e você mesmo falou, a questão do tempo de estreia na fase de grupos e pré-Libertadores. Tem um gap aí de um mês e meio. Se ficar no pior dos cenários, que é entrar na fase pré-Libertadores, que é o que hoje se apresenta, já mistura essa história com o Campeonato Carioca. Como é que fica aí justamente questão de posição, de contratação? Você falou do Fred. O Fred já não atuou em vários jogos esse ano. Como é que o clube está se mobilizando aí? Tem nomes em pauta? Não, na realidade, Renato, é uma situação complicada, né? Porque aí também entra na questão financeira, né? Vai depender um pouco da colocação final no Campeonato Brasileiro, que é uma boa, Tem a premiação, é uma boa premiação, né? Quem ficar em terceiro leva 26,4 milhões, se não me engano, e quem ficar em quarto leva 28 milhões, né? Mas 26,4 milhões, numa quinta colocação, é um dinheiro razoável. Já dá para você fazer um investimento aí, pelo menos em uns 2 jogadores ou 3, que o Fluminense precisa. Isso para disputar o Campeonato Brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra. Ah, mas a Libertadores tem muitos times muito mais fracos do que o Brasileiro. Tem, mas é um campeonato mais complicado, você viaja muito. Você vai pegar adversários que são mais encrenca, né? Que são adversários que você vai jogar no Paraguai, sim. Você vai jogar no Uruguai, né? Aqui no Brasil é um jogo que o time joga e deixa jogar. No Sul-Americano não é tanto assim. Você vê as dificuldades. Você vê o próprio Flamengo, que foi campeão ano passado, a dificuldade que ele teve para passar do Emelec, por exemplo. Sim, e eu tô falando de Emelec. Quem é Emelec na fila do pão? Não é ninguém, né? Então, quer dizer, são coisas difíceis. É um campeonato complexo, né? O próprio Palmeiras esse ano chegou ali fez uma bela campanha, chegou no último jogo, apesar de ser um time brasileiro, foi marcar o gol aos 50 e tantos minutos do segundo tempo. Não é fácil. É uma maravilha. Ô, Mauro, então vamos lá, ó. Reta final de Campeonato Brasileiro, você já meio que falou. Tem que ganhar os 2 jogos, ainda ficar de olho ali na final da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse a sua expectativa para o Fluminense para a temporada de 2021. E aí, incluindo a Libertadores, o próximo brasileiro, e você que tem um conhecimento aí de possíveis chegadas de novos jogadores, saída desses talentos, desses garotos. O que você projeta aí para o Fluminense em 2021? Renato, olha, eu acho assim, que o Fluminense tem que galgar degraus, né? Tem que subir degraus aos poucos. Que a gente não pode imaginar o Fluminense disputando títulos com essa configuração atual do Fluminense, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. A gente sabe de uma questão dessa, né? Mas assim, o importante é você, primeiro, ter uma visão melhor de montagem de elenco, que apesar do Fluminense estar chegando com um elenco bem ajustadinho, o Fluminense errou demais na montagem do elenco. Se você pegar lá Muriel, Henrique, o próprio Egídio, Danilo Barcelos, né? Felipe Cardoso, Caio Paulista, são jogadores assim que têm menor condição de vestir uma camisa de algum time que faça aspiração, mesmo que seja para uma Libertadores. Então são jogadores assim que o Fluminense acabou perdendo muito tempo com eles, né? Demorou o Fluminense a efetivamente achar o número ideal e trazer esses meninos que estavam despontando no time de baixo e ocupar os seus lugares, né? Aí, Renato, a sua pergunta vai depender um pouco do
que o Fluminense pensa para ele mesmo. Ou seja, se o Fluminense pensar em ficar enxugando gelo, ou seja, vender o almoço para pagar o jantar, vender jogador para ficar pagando folha de pagamento, folha salarial, não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar no final de 2021, quando você me convidar para o 7-1, eu vou te dizer que os erros que foram cometidos ao longo do tempo, que foram cometidos muitos erros na montagem, nessa montagem de elenco. Então, a gente tem que pensar nisso, pensar assim, olha, vamos crescer, né, ou vamos ficar como um balcão de negócio, como tem sido nos últimos anos, que não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa é a primeira questão, a primeira pergunta a ser feita, né? Vamos pensar em quê? O que a gente quer? Né? Porque no começo da temporada, a projeção, não, queremos um meio de tabela, né? Tudo bem, você pode até pensar no negócio, mas você não pode falar, né? Porque senão desanima todo mundo. A torcida pensa assim, como eu vou pensar em meio de tabela, né? Então é essa a questão. Agora, se o Fluminense realmente pensar em montar um elenco, claro, precisando fazer alguma venda, né? Para poder pagar. Só que a venda dos 2 garotos do Sub-17 já atingiram a meta para esse ano. Então não precisaria mais vender ninguém. Não precisaria mais vender ninguém. A não ser, claro, vai surgir uma proposta milionária, né, por algum jogador, você não tem para onde fugir, isso é a realidade do futebol brasileiro, né? Mas eu estou esperando que a diretoria pense no futebol, pense em melhorar o desempenho continuamente, ao invés de ficar se desfazendo de patrimônio para somente ficar aliviando dívidas. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir nenhum nem outro. Maravilha. Mauro, eu queria agradecer sua participação aqui no canal 7-1, nessa resenha exclusiva aí sobre Fluminense, e já está feito o convite para, não digo no final do ano, mas no meio do ano a gente voltar a falar de Fluminense aqui no canal e você fazer análise de como a coisa está andando. Tá bom? Posso contar contigo? Com certeza. Claro, quando você precisar ir para falar de Fluminense, pode me chamar, porque de trabalhar com todos os times, né? Futebol brasileiro, futebol mundial, tá sempre acompanhando, mas é óbvio que o time da gente, a gente sempre olha com um olhar mais apurado, né, Renato? Então a gente acompanha mais o dia a dia, pelas próprias relações que a gente tem com várias pessoas de dentro do clube, então a gente sempre tem um conhecimento maior até, né, para poder falar com mais propriedade. Beleza, brigadão, Mauro. E, ó, amigo, você que chegou aí, você da torcida tricolor, chega, faz a sua inscrição no canal, dá aquele like bacana aqui, vai lá no perfil lá do Pitaco é Meu, conversa lá com o Délio, com o Mauro, vai lá nas lives dele também, pô, se inscreve no canal, faz tudo que você fizer aqui com a gente, faz seu comentário, faz lá também, beleza? Galera, estamos chegando ao final, um abraço e até a próxima. Valeu, Renato, um abraço para todo mundo. Obrigado. Falou. Oh, oh, oh.